Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então, vamos hoje quebrar esse tabu e entender o danado desse assunto que é a eletroquímica, tá bom? Vamos lá. Pra gente começar a entender um pouquinho, a gente vai fazer uma revisão e vai comentar os exercícios, tá bom? Então a gente vai começar falando, mostrando aqui a pilha de Daniel, que é a pilha de melhor compreensão para vocês. Na pilha de Daniel, a gente vai ter um sistema que é constituído de duas cubas eletrolíticas. O que é isso? São dois bekerzinhos que vão ter solução de sulfato de cobre, solução de sulfato de zinco, estão em água, e dois eletrodos. Bom, um eletrodo de cobre metálico e um eletrodo de zinco metálico. Tá certo? A gente nota que há um fluxo de elétrons e está acendendo a lâmpada. E a gente tem a ponte salina. A ponte salina, a gente vai entender que ela é uma mediadora do fluxo das cargas. Aqui a gente vai ter uma solução de um sal, como por exemplo o KCl, que ele sempre vai equilibrar as cargas quando forem acabar. Então vamos lá entender. Nesse eletrodo do zinco aqui a gente está vendo que ele está diminuindo. Tá bom? Porque o zinco metálico, nesse eletrodo aqui, ó, o zinco metálico passa a ser agora o zinco mais 2, um zinco aquoso. Porque ele perdeu 2 elétrons nessa movimentação de cargas aqui, ó. E a gente nota que o fluxo natural dos elétrons vem para esse próximo aqui. Só que por o zinco metálico tá perdendo cargas, então ele está oxidando. Então o polo ânodo é o polo negativo, onde há a oxidação. Se aqui há a oxidação, o outro polo há a redução, tá bom? Então aqui no outro polo que há a redução é o polo positivo, tá bom? Que é conhecido como cátodo. Então a chegada de elétrons, então esse cobre da solução mais 2 ganha elétrons, tá bom? E vira o cobre metálico e ele se deposita na placa. Então, Alberto, por isso que o zinco perde, tá bom? Porque ele perde, não quer dizer que não, o zinco foi perdido totalmente, não. O zinco, em vez de ser metálico, ele passa agora a ser aquoso. E o cobre, que era aquoso, agora passa a ser metálico. E essa movimentação de elétrons, ela vai dar a possibilidade de fornecer energia para a gente, para uma diferença de potencial, tá? Então, esse processo, ele flui como uma cachoeira. A gente tem a cachoeira, imagina aqui a cachoeira, e ele cai lá para o rio. Então, é um processo natural, que a cachoeira vai descer para o rio, e não o rio que está embaixo vai voltar para a cachoeira em cima, tá? Não é um processo natural, e a gente está tratando de um processo natural, ou seja, sempre os elétrons vão do ânodo para o cátodo em uma pilha. Só que vai existir uma coisa que é o potencial de redução e oxidação para essas pilhas, tá bom? Alberto, como assim? O potencial de redução e oxidação ele é medido através do conhecimento do eletrodo do hidrogênio, que o hidrogênio tem eletrodo zero, tá? Quando ele tem o eletrodo zero, quando a gente adiciona outro eletrodo ao hidrogênio, ele dá um potencial padrão. Ou seja, vamos ver aqui um exemplo. O potencial padrão do lítio ganhando elétrons e virando o lítio metálico, tá certo? Isso dá-se pelo seu potencial de redução, que o potencial de redução dele é de menos 3,04. Tá bom? É muito pequeno esse potencial de redução. Mas se o lítio metálico perde elétrons virando o lítio mais 1 em solução, ele apresenta o potencial de oxidação, que é de mais 3,04. Então, quer dizer, se eu invertir a minha equação, é só inverter o sinal, que eu tenho redução ou oxidação. E quanto maior o potencial para redução, maior a tendência dele. Então, se a gente compara o lítio aqui, reduzindo, com o flúor aqui, tá? Reduzindo, então olha a diferença do potencial deles. Menos 3,04 comparado com mais 2,87. Então, o flúor tem muito maior poder de redução do que o lítio. Se a gente coloca os dois, o lítio vai oxidar e o flúor vai reduzir, tá bom? Então, esse é o conceito. Então, como é que a gente pode calcular essa variação, que vai ser a nossa força eletromotriz? Ou seja, o quanto essa pilha vai fornecer para a gente? Simples. É a gente pegar a variação da energia de redução do maior menos a do menor
ou a variação de oxidação do maior menos a oxidação do menor. Então, vamos ver agora. Então, lembrando isso, a gente vai ver alguns exercícios, tá bom? Então, ó, vamos lá para a primeira questão. Na pilha de Daniel, barra de cobre e zinco se encontram mergulhadas em soluções de sulfato de cobre 2 e sulfato de zinco, respectivamente. As duas soluções estão separadas por uma parede porosa, sabendo que os potenciais padrão de redução, porque as questões sempre dão potenciais padrão de redução, por causa da IUPAC, ela estabelece que é melhor se usar o potencial de redução como unificadamente. Então, ó, a gente tem a redução do cobre com a sua energia padrão de redução e a gente tem a do zinco com o seu potencial de redução. Então, se a gente compara aqui, ó, o potencial do zinco, ó, menos 0,76 e mais 0,34, obviamente que o do cobre é bem maior, tá bom? Então, quem vai reduzir? O cobre. Então, aqui ele vai reduzir. Quem vai oxidar? O zinco. Então, a gente vai ter que ajustar essa equação do zinco, tá bom? Então, vamos ver o que é que a primeira questão, a letra A pergunta. Escreva as reações espontâneas que ocorrem na pilha de Daniel. Ok. Letra B. Calcule a diferença do potencial da pilha. Vamos lá, calcular o quanto essa pilha pode gerar para a gente. E desenhe a pilha indicando, através de seta, os fluxos do elétron. Ok, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver as nossas semi-reações. Como a gente sabe aqui, ó, o cobre ele realmente vai reduzir. Então, a gente não mexe no potencial. Mas aqui o zinco ele não vai reduzir, a gente tem que ajustar essa equação do zinco, tá bom? A gente tem que inverter essa equação. Então como é que a gente pode resolver a letra A? A gente vai definir as semi-reações. Acho que aqui vai ocorrer no ânodo, oxidando, e aqui vai ocorrer no cátodo, tá bom? Então, ó, ajustei aqui a minha primeira semi-reação. Peguei a semi-reação que a questão deu e ajustei a minha semi-reação. Ó, o zinco ele está perdendo elétrons para essa solução, ou seja, aqui a minha tá ok, porque a gente não sabe que o zinco vai oxidar, quem está no ânodo oxida, e o potencial de redução não é mais, agora é o potencial de oxidação, porque ela está oxidando. E a semi-reação do cátodo, certo? Tá errado aqui, ó. É a redução, né? Que o cobre em solução está ganhando 2 elétrons e está reduzindo. Isso a gente já viu que ia acontecer. E seu potencial de redução é esse. Tá bom? Então, a gente montou a letra A. Vamos falar da letra B, que ela pede a diferença de potencial, o quanto essa pilha vai me gerar. Tá bom? Então é simples, ó. Eu vou pegar a variação da força eletromotriz, tá bom? Que é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, quem tem o maior poder de redução? Mais 0,34, mais 0,34, menos 0,76, menos com menos mais. Então, a gente tem que essa variação vai ocorrer em mais 1,10 volts. Então, essa pilha vai me gerar essa concentração. Alberto, se eu botar 2 mols de cobre e 2 mols de zinco, essa variação em números de mol vai aumentar? Não, tá? Porque a concentração aqui não vai influenciar. Você pode colocar 10 kg com 10 kg, 20, 100, 100. Vai continuar fornecendo a mesma coisa. Vai aumentar a durabilidade, claro. Tá? Mas lembrando que essa variação não vai ocorrer dessa seguinte maneira. Então vamos ver a letra C, como é que a gente monta o sistema, que é o que ele pede. A gente já sabe quem é o cátodo, quem é o ânodo, então é só a gente montar. O zinco, ele está oxidando, ele é o cátodo, os elétrons vêm dele, tá certo? Aqui a gente tem a chave. E estão chegando no cobre aqui. Então a gente fez esse exercício. Uma forma de revisar muito tranquilamente. Então, vamos ver essa questão aqui, que ela foi do Enem 2009, que foi cancelada, tá?
Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles juntos ao nosso corpo. Elas estão presentes em aparelhos, MP3, relógios, rádios, celulares, etc. As semi-reações descritas a seguir ilustram que ocorre uma pilha de óxido de prata. Pode-se afirmar que essa pilha, a gente tem aqui o zinco interagindo com a hidroxila, formando o óxido de zinco, mais água, mais elétrons, ou seja, esse primeiro processo aqui é o de oxidação. A gente tem um óxido de prata interagindo com água, ganhando elétrons, formando a prata metálica, mais a hidroxila, tá bom? Então aqui, como tem um ganho de elétrons, aqui é o processo de redução. Então, os elétrons estão saindo e aqui os elétrons estão chegando, tá bom? Então aqui a oxidação e aqui a redução, nossas semi-reações. Então, só que a gente nota que todo o processo envolve hidroxilas. Então, obviamente, esse meio reacional é básico. Então, a primeira afirmativa sobre essa pilha afirma que ela é uma pilha ácida. Não, pilha básica. Então, ela apresenta o óxido de prata como ânodo. A prata, lembra lá, o ânodo tá quem está oxidando. A prata ela está reduzindo. Então, a prata não está no ânodo, a prata está no cátodo. Letra C. Apresenta o zinco como agente oxidante. Agente oxidante é quem está reduzindo. O zinco não está reduzindo. O zinco está oxidando. Então, ele é o agente redutor e não oxidante. Tem como reação da célula a seguinte reação. Zinco sólido mais óxido de prata, formando óxido de zinco mais duas pratas. Sim. Vamos fazer a reação global aqui. A gente só precisa anular os elétrons. Ó. Anulei elétron, anulei elétron, anulei um mol de hidroxila com mol de hidroxila, anulei água com água. Então eu tenho que fazer o somatório aqui. Ó. Como é que vai ficar o meu somatório? Vai ficar aqui da seguinte maneira. Vou trocar a cor aqui. A prata metálica mais o óxido de prata vão formar o óxido de zinco, tá? Mais a prata metálica. E é isso que está acontecendo aqui. Então a letra D é o nosso gabaritex, beleza? Vamos ler a letra E. Apresenta um fluxo de elétrons do eletrodo da prata que está reduzindo para o zinco. Falso. Claro que não, é do zinco para a prata, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. Então vamos lá para mais uma questão. Trocar a cor aqui do apontador. E vamos lá. As pilhas de níquel-cádmio que viabilizaram o uso do telefone celular e computadores portáteis são baseadas nas seguintes reações. Lembrando que essa pilha não é tão usada hoje em dia, tá? Foram lá no início, porque o cádmio ele é um poluente ambiental gigantesco para a gente, tem um grande impacto ao meio ambiente. A gente tinha aqui o cádmio mais o óxido níquel, tá? Níquel mais 2, mais água, formando o hidróxido de cádmio mais o hidróxido de níquel, tá? Considerando esses processos, quantos mols de elétrons são produzidos por um mol de cádmio consumido? Então, a gente quer saber quantos elétrons estão envolvidos nesse processo. Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver? É só a gente saber o NOx. Veja que o cádmio está indo de 0 e está indo para mais 2. Então, consequentemente, o cádmio cedeu 2 elétrons. Concordam comigo? Então, esse processo é de 2 mols. Cádmio 0, indo para o cádmio mais 2 elétrons. Por que, Alberto? Lembra lá que a gente tem que ter um equilíbrio. Se aqui for 0, a gente tem mais 2, menos 2. 0. Então, letra C. O zinco com o cromato. O cromato vai reduzir, então esse é meu cátodo. Então nesse caso aqui eu vou ter cátodo ligado a cátodo. Essa pilha não vai acender, tá bom? Então, cátodo vai estar ligado a cátodo, ela não acende. E obviamente com essa ponte salina aqui, eu não vou ter como muito menos acender, porque eu vou ter ânodo, tá certo? Então assim não tem como. Vamos comentar a letra B. Como a gente sabe que aqui o cério é o cátodo, o níquel ânodo, cátodo, a gente vai ver as distribuições normais.
Vamos lá ver todos esses que aqui a gente já anula muita questão, muito gabarito errado já. Vamos ver a letra B. Aqui é o cátodo. Cátodo tá ligado no cátodo de novo. Então essa daqui também não vai acender. Tá bom? Ânodo e ânodo. Não vai acender não. Vamos ler a letra C. A letra C tem um cátodo que tá ligado com... Opa! O níquel é ânodo. Então aqui já tem uma possibilidade. Não é isso? Então, ó. Cátodo tá ligado. Eu tenho um outro cátodo aqui, não é isso? E aqui é meu ânodo. E aqui é meu cátodo. O ânodo. Então, ó. Essa pilha tem uma possibilidade de acender. Porém, a gente tem que ver a força eletromotriz. Se vai ser 3,6 superior ou menor. Mas vamos, enquanto isso, continuar vendo as associações, se elas estão corretas. Sério, cátodo. Beleza? Opa, ânodo, não é isso? Ânodo. Ânodo tá ligado com cátodo. E ânodo tá ligado com cátodo também. Então essa daqui tem uma possibilidade de acender também. Tá bom? Lembrando que a letra A e a letra B não vão acender. É só olhar as associações. Tá bom? Porque olha aqui. O fio de ligação dele, ó. Opa, é esse. E não, esse aqui tá correto? Tá. Mas aqui ânodo pro ânodo não vai rolar. Vamos ver a letra E. Cátodo. Cátodo. Opa, cátodo, cátodo de novo, Roberto. Não vai acender também de novo, tá bom? Então a gente vai anular a letra A. Tá fora. A letra B tá fora. Beleza? E a letra E também tá fora. Vamos ver, então a gente só pode ter dois gabaritos, a letra C e a letra D, tá bom? A gente tem que saber a força eletromotriz total desse sistema para saber se vai acender o LED ou não. Então a gente tem que lembrar aqui que aqui é o cátodo e ele está reduzindo. Então a gente vai usar o potencial de redução dele. Se aqui é o ânodo do zinco, a gente tem que usar o potencial de oxidação do zinco para saber o quanto uma pilha aqui vai gerar. Mas a gente tem a associação com outra pilha, tá bom? Então vamos ver como vai ficar. A pilha da letra C, a primeira pilha, tá bom? Ela tem uma variação 1, porque é a variação para a pilha 1. Não, um sistema com duas pilhas, Então a gente vai ter a soma das energias padrões de oxidação mais redução, que isso deu 2,37 volts. Só essa pilha aqui. Por enquanto não acende, mas como é uma associação, vamos ver o quanto essa pilha aqui vai nos gerar. A variação da força eletromotriz da pilha 2, a redução mais a oxidação, deu mais 1,58. Então, como é uma associação de pilha, então a gente tem que somar, não é isso? A gente aqui, ó, vai somar essa força eletromotriz com essa para gerar, ó, 3,95 volts. Então, veja, se a pilha um LED precisa de 3,6, a gente está aqui com esse sistema fornecendo 3,95. Então vai acender, com certeza. O gabarito é letra C. Mas vamos ver o porquê o gabarito é letra C, porque a letra D está errada? Sim. A pilha 1 aqui, a variação da força eletromotriz dela vai nos fornecer de menos 0,28 volts, tá bom? A pilha 2, nessa associação aqui, vai fornecer mais 0,51 volts. Então, quando a gente for ver a variação total daqui, é um somatório, vai gerar de mais 0,23 volts. Não vai acender o LED azul, tá bom? Quem vai acender o LED azul é a nossa letra C. Então a gente fica aqui com esse vídeo por hoje. A gente volta depois a comentar com outras questões. Valeu, grande abraço.